Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Você verá como associar indutores e capacitores. Se você conhece a associação de resistências, tudo vai ficar muito mais fácil. Se você não conhece, dê uma olhadinha no link na descrição do vídeo. Vamos lá? Bem, aqui estamos. Esta é a associação de resistências que você já conhece. E aqui vai o pulo do gato. O segredo, aquele toque que só o professor Bairros consegue dar aos seus tutoriais. Vejam, vocês vão associar capacitores e indutores, tendo sempre como referência a associação de resistências, que vocês já sabem muito bem. Por exemplo, aqui, a associação de R1 com R2 aqui, vocês podem associar, vendo que elas estão em série. Então, se estão em série, é muito fácil. É só somar. O valor das resistências associadas aumenta. Aqui embaixo estão em paralelo. Assim, a associação 3, 4, o valor da resistência diminui. Aqui existem duas maneiras de resolver. Uma é através da física, o inverso da soma dos inversos, não é mesmo? Essa é muito utilizada no vestibular, pela física, ou então aquela que o técnico eletrônico normalmente usa, né? Que é a mesma coisa dita de maneira um pouquinho diferente. É R3 vezes R4, produto, dividido pela soma, R3 mais R4. Simples assim. Qualquer criança brinca e se diverte. Então essa é a base de tudo. Tendo isso aqui em mente, vamos ver como associar indutores e capacitores. Vou começar pelo indutor. Quando for indutor, associação de indutores, fiquem felizes, porque as equações são exatamente iguais às equações das resistências. Claro, eu vou trocar a resistência por indutor. Então, a associação em série do indutor L1 com L2 é igual à soma do indutor L1 mais o indutor L2. Isso é, a indutância final aumenta de valor. E quando for paralelo, mesma coisa. Eu vou usar a equação idêntica da resistência. Nesse caso, eu vou usar aqui, vou mostrar a equação prática, né? Aquela que o técnico eletrônico... não é resistência, é indutor. L3 vezes L4 dividido por L3 mais L4. Essa é a equação mais usada pelo técnico. Então já sabe, indutor, fiquem felizes, é igual a resistência. Agora eu vou mostrar a associação de capacitores. Vejam, o capacitor é o cara do contra, aquele que faz tudo invertido. Aqui eu tenho dois capacitores em paralelo e aqui eu tenho dois capacitores em série. A equação que define a resistência equivalente dos capacitores em paralelo é igual à equação das resistências em série, ao contrário. Então, nesse caso, o capacitor em paralelo é igual a C3 mais C4. A capacitância equivalente do paralelo de capacitores é igual à soma. A capacitância final aumenta de valor. Exatamente como no caso dos indutores em série e das resistências em série. É o contrário aqui. O paralelo vai ter a mesma equação dos indutores e resistências em série. Agora aqui a associação em série. Na associação em série, então, eu vou usar a equação do paralelo da resistência. Sempre o contrário. Então, aqui no caso, eu vou usar a equação prática. Na equação prática, eu tenho C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Vejam que quando eu coloco capacitores em série, o valor da capacitância diminui. Exatamente como se eu estivesse colocando indutores em paralelo e resistências em paralelo. O capacitor é do contra. A equação é o inverso da equação do indutor. E isso vai acontecer ao longo do curso. Tudo que vocês disserem para o indutor vai ter uma equação para o capacitor que, na maioria dos casos, vai ser o inverso. E aqui nós temos um quadro de memória que resume aquilo que aprendemos aqui. Em primeiro lugar, a resistência é a referência. Quando eu vou associar indutores, os indutores têm uma equação similar à da resistência. Quando estiverem em série, a equação é a mesma da resistência.
em paralelo é a mesma da resistência. E no capacitor é o contrário. A equação do capacitor em paralelo é igual à associação do indutor e da resistência em série. E a equação do capacitor em série é igual à equação do indutor e da resistência em paralelo. Agora vamos praticar, não é mesmo? O que pede exercício? Determine o indutor equivalente entre os pontos A e B na associação da figura. Então, entre os pontos A e B, eu vou ter que calcular a indutância. Como que eu vou calcular? Vou ver qual é o tipo de associação. Como estão associados os indutores aqui? Em série. E quando estão associados em série, nós ficamos felizes, porque é a mesma equação da resistência em série. Indutor e resistências têm equações similares. Então é só somar o valor do indutor L1, L mais L2 mais L3. 1 mais 6 mais 3, 10 milihenries. Milihenries. Simples assim, qualquer criança brinca e se diverte. Bem, agora vamos a esse outro exercício. Precisamos calcular a indutância equivalente entre o ponto A e B. Note que aqui eu tenho uma associação mista, tem paralelos e série. Vamos começar com esse paralelo. O paralelo do indutor 2 e 3 vai ser o equivalente a L2, 3. E aqui estão em paralelo, é a equação similar a resistências em paralelo. Então vou usar aqui a equação prática. Eu vou multiplicar 6 henries vezes 3 henries dividido por 6 mais 3. 18 dividido por 9, 2 henries. Então essa vai ser a resistência equivalente do paralelo 2, 3. Agora eu tenho esse paralelo em série com L1. Então a indutância equivalente a B vai ser a soma de L1. Por que a soma? Indutores em séries têm a equação similar a resistências em série. Somado aqui com L2, 3. Simples assim. L1 é 3 henries, mais a resistência equivalente a L2, 3, calculada há pouco, 2 henries. Isso é igual a 5 henries. Essa é a resposta. A indutância equivalente é igual a 5 henries. Muito fácil, não é mesmo? Aqui eu tenho associação de capacitores entre os pontos A e B. Então eu quero capacitância equivalente entre o ponto A e B. Note aqui, quando vocês virem capacitores, associação de capacitores, já pensem, o capacitor é do contra, ele faz tudo invertido. Então aqui eu tenho capacitores em série. Opa, capacitores é o contrário. Então aqui eu vou ter a equação similar a resistências em paralelo, aquela que não é a mais simples. Aqui eu vou usar a equação prática. A equação similar a resistências em paralelo. Então eu vou multiplicar os valores e dividir pela soma. Essa é a equação prática que só vale para dois componentes. Aqui eu tenho 100 dividido por 25, 4 nanofarads. Mas é simples ainda, né? Notem, o capacitor é do contra mesmo. E agora, eu tenho nesse exercício associação mista, série e paralelo de capacitores. Então, vou resolver em partes. Primeiro, eu vou determinar a capacitância entre C2, 3 e 4. Notem, os capacitores estão em paralelo. É o contrário da resistência, o capacitor é do contra. Então, vejam, a equação do paralelo é similar à série, que é fácil. Então, capacitores em paralelo é fácil de associar. Eu vou simplesmente somar os valores dos capacitores. 2 mais 2 mais 2, 6 microfarads. É a soma, simples assim. Agora, o que eu vou fazer? Pego esse capacitor C2, 3, 4 e vou associar com C1. Note, estão em série. Então, a capacitância E equivalente entre o ponto A e B é igual ao valor da capacitância C1 multiplicado pela capacitância equivalente 2, 3, 4. Por quê? Na associação série do capacitor é equivalente à equação das resistências em paralelo. Aquela equação mais enroladinha, Aqui está. É só substituir os valores, Eu tenho 6 microfarads vezes 6 dividido por 6 mais 6. Se vocês prestarem atenção, eu posso usar aquela mesma regra das resistências.
Quando eu tenho dois capacitores em série do mesmo valor, 6 microfarads, eu posso dividir por 2. Isso é igual a 3 microfarads. Viram? Eu usei a equação das resistências em paralelo na associação série do capacitor. Isso tudo por quê? O capacitor é do contra. Mas você pode usar as mesmas regras que foram usadas lá para a resistência. Isso é fantástico! Nós vimos nesse tutorial como associar capacitores e indutores, tendo por referência as equações da associação de resistências. No caso do indutor, a equação é similar ao da resistência. Já no capacitor, a equação é o contrário, porque o capacitor é do contra. Então veja, na associação em paralelo, eu vou ter a equação similar à equação em série da resistência. E na capacitora em série, eu vou ter a equação similar à da resistência em paralelo. Então isso é tudo que você tem que memorizar. Agora é só aplicar nos seus circuitos. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!